Afinal de contas, qual é a importância da lore para uma narrativa? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui em mais um vídeo do canal Hora Play. Fala galera, beleza? Jorge Tanari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e torne-se um da hora, beleza? Antes de tudo, vamos falar, certo, da loja Super Prumo. Meu irmão, tá esperando o quê, cara? Você quer ler quadrinhos aí, que a gente sabe muito bem que a indústria de quadrinhos está muito precária, com títulos cada vez mais sem qualquer tipo de valor, certo? Com uma lacração lascada. E isso em breve vai ser tema de vídeo aqui, tá? Que eu vou falar pra vocês da crise que os quadrinhos estão enfrentando. Mas falando da loja Super Prumo, meu irmão, o Doutrinador, que talvez eu creia que você já conheça aí, certo? Garra Cinzenta, que é um clássico, certo? Aqui do Brasil, né? Dos quadrinhos do Brasil. Você não conhece o personagem? Bom, essa é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque a loja Super Prumo está com vários descontos, beleza? Ó, por exemplo, Cruz e Aço, né? A Cruz e o Aço, que é um lançamento dele, certo? Já tá com 19% de desconto, de R$ 54,90 por R$ 44,47. Sem falar também, cara, que a loja tem outros produtos, inclusive de grandes autores da história, como por exemplo o próprio George Orwell e sua obra 1984. Beleza, gente? Tem muita coisa legal, dá uma olhada, certo? E ajuda também o canal aqui, certo? Clicando no link que tá aí embaixo na descrição. Beleza, gente? Mas vamos falar sobre lore. Cara, o negócio é o seguinte. Meu irmão, primeiramente o que é lore, né? Aqui no dicionário informal a gente tem uma explanação muito interessante sobre essa palavra. Ó, lore, informação a respeito de um universo ficcional envolvendo histórias, lendas, línguas, povos, geografia e outras informações semelhantes. Então perceba, lore, ela é digamos, uma coletânea de várias coisas que você encontra dentro de uma narrativa ficcional, beleza? E aqui a gente tem até um exemplo muito interessante que diz o seguinte: a lore de O Senhor dos Anéis é uma das mais complexas já criadas. Por quê? Tem várias histórias, você tem lendas dentro do Senhor dos Anéis, você tem línguas, você tem povos, você tem uma geografia. Meu irmão, então já entenderam por quê? Né? Eu já venho falando da série do Senhor dos Anéis há bastante tempo, certo? Porque a Amazon está literalmente chutando o balde e cagando para tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui na descrição do que é uma lore. Mas, já falando já de O Senhor dos Anéis, a gente sabe muito bem que, nesse aspecto de respeito com a lore, Peter Jackson mandou muito bem com a sua trilogia. Houve sim adaptações por conta de ser uma mídia audiovisual? Sim, tem partes no livro que são um pouco arrastadas. Tolkien era muito descritivo, certo? E de certa forma, ao mesmo tempo que você acompanha a jornada, você percebe que ela vai se desenvolvendo, né? Eu creio que Tolkien foi escrevendo e desenvolvendo a história ali no ato, entendeu? Então, o que a gente tem aqui de maneiro, cara? Vamos falar então, por exemplo, da nossa querida From Software. Para quem não joga videogame, a From Software, ela ficou famosa por ser digamos assim, a precursora de um gênero chamado Souls-like, que são jogos extremamente difíceis, entre aspas, mas que eles exigem que o jogador realmente conheça as mecânicas, planeje seus movimentos, conheça mais seja da história, seja do inimigo que vai enfrentar e afins, e eles têm uma franquia chamada Dark Souls. E o próprio criador, o Hidetaka Miyazaki, que é o criador dessa franquia, ele já expõe as suas influências. Ele é amante de Tolkien, ele é amante de Berserk, ele é amante de fantasia. Mano, o cara é tenso, entendeu? E ele quis trazer esse aspecto da lore para suas histórias de forma mais sublime, né? Quando você joga a trilogia Dark Souls, você não tem ali a história acontecendo na tua cara, entendeu? A história ela é sustentada principalmente pelos outros aditivos que a gente tem dentro de uma lore, certo? Que é o quê? As construções, os cenários, a descrição dos itens, a conversa breve que você tem com alguns personagens, você vai conectando e entendendo o que está acontecendo naquele universo através de coisas sutis. Entendeu? E é por isso que lore é muito importante, entendeu? Porque sem isso, o jogo seria somente um jogo difícil, você não iria se importar tanto, e aí você entendendo um pouco da história e tal, você começa a fazer conexões entre os chefes que você enfrenta e você começa a entender, meu Deus do céu, é isso que aconteceu aqui, e isso é foda. A trilogia Dark Souls, no quesito de lore, ela é muito legal, certo? Hoje a gente tem o Elden Ring, né, que também no quesito de lore tá botando pra quebrar, certo? Porque ele resgata
resgata justamente essa essência que a gente tinha na trilogia Souls. Mas a gente tem um outro joguinho da From Software chamado Sekiro, Shadows Die Twice, né? Que em comparação com os outros jogos da From, esse aqui, a lore, ela é também ela é sustentada também através de uma narrativa que é contada diretamente. Você tem ali várias conversas, cutscenes e tal, você vê a história acontecendo na sua frente. Obviamente que cenários também sustentam a história como um todo. E meu irmão, Sekiro é o meu favorito justamente por causa disso. Você tem uma história que ela é direta, você está vendo ela acontecer, você tem as lendas, você tem ali, obviamente inspirado no Japão feudal, mas você tem todo o quesito de lore muito bem embasada e construída para contar a história que acontece em Sekiro, certo? Muito bom mesmo. Mas, já trazendo aqui um pouquinho para vocês, lore, quando não digamos assim, respeitada, mas ao mesmo tempo ela digamos, a gente tem alguns exemplos como, por exemplo, Silent Hill, que teve um filme chamado Terror em Silent Hill. É um bom filme? Eu acho que sim, eu não desgosto desse filme, mas a grande questão é o seguinte: quase não tem nada de Silent Hill aqui, eu digo no quesito de essência de lore. Por quê? A franquia Silent Hill começa com uma proposta de jogo de terror no clássico PlayStation 1, mas o grande hecatombe é Silent Hill 2, cara. Esse jogo aqui, na minha opinião, é uma das melhores histórias de terror já feitas, porque a quantidade de temas que ele consegue abordar e o cenário, como eu falei, a lore também está no cenário, também está nos monstros, você vai pegando e vai entendendo como é que funciona o universo de Silent Hill, como por exemplo os monstros serem reflexos da mente perturbada do protagonista. Isso é foda. E não existe isso no filme, entendeu? Os monstros lá são simplesmente os garotos propagandas da franquia, aqueles monstros que ficaram mais famosos. Mas em suma, a essência da obra que diz que os monstros devem representar os medos da pessoa some, certo? Eles tiram isso do filme. Por isso que eu não acho um filme, digamos, no aspecto ruim, ele não é ruim, porque é um bom filme, assim, em quesito estrutural, embora o final eu ache muito ruim, pra falar a verdade, a não ser o desfecho lá, né, o mistério da personagem lá que morre e tal. Mas, cara, Silent Hill, no quesito de game, cara, mano, principalmente o 2. Depois do 2, a franquia se perdeu ali depois do 4, digamos assim. Mas o Silent Hill 2 é uma das melhores histórias de terror. Se você procura aí no YouTube, cara, a história de Silent Hill 2, eu vou achar uns vídeos e vou deixar aqui no card para você dar uma olhada também. Caso você se interesse pela lore destes jogos aqui, eu vou encontrar vídeos muito bons para você conseguir entender o que é lore, como ela sustenta e como ela faz uma obra ser extremamente rica. Agora vamos falar de um assunto como, por exemplo, Naruto, certo? Que assim, o quesito de lore, Naruto era muito épico, muito, vocês não têm noção, cara. O que fez esse anime fazer um sucesso estrondoso foi o seu mundo. Você ter ali, certo, a questão dos ninjas, você tem ali as aldeias, você ter outros países e de repente você tinha as viagens que os personagens faziam para esses outros países e você ia vendo a cultura desses outros países, novos personagens, novos poderes, novos jutsus, né, que é o tema do anime. E isso fez Naruto se tornar um dos melhores animes que já fora feito. Mas a grande questão é a seguinte: Naruto se perde. Por quê? Por causa de um outro probleminha chamado mercado, certo? É uma ambição do mercado que pega essas franquias como Dragon Ball, o próprio Naruto, e simplesmente fala, não pode acabar. Entendeu? E na minha opinião, Naruto devia ter acabado já há muito tempo, entendeu? Tem ali um ápice que é a Quarta Guerra Ninja e tal, mas a trama em si ela se perde muito ali na reta final. O próprio criador larga de mão, né? Hoje em dia você tem o filho do Naruto, mas eu não tenho nenhum tipo de interesse em ver esse tipo de, né, a sequência de Naruto, mas meu irmão, Naruto, digamos, até o começo da Quarta Guerra Ninja é bem legal. É como eu falei, é lore, é povos, são aldeias, você tem a questão cultural, você entende, tipo, você olha pro personagem e fala, esse cara aí veio da Vila da Folha, esse cara veio do País da Chuva, esse cambau louco assim, mano. Naruto era muito bom nesse quesito, pena que se perdeu. Daí então, eu trago para vocês um exemplo recente dos videogames, que é The Witcher 3. Os jogos de The Witcher dão sequência aos livros, mas eles são extremamente respeitosos ao universo, né? Posso até fazer um vídeo depois falando de como a lore não foi muito bem respeitada na série que temos aí na Netflix, tá? No futuro eu faço, prometo. E aí o que acontece aqui, cara? Mano, o jogo The Witcher 3 é genial. Por quê? Você tem um personagem e você tem toda a gameplay sendo estruturada para você conseguir
criar um laço de afeto com o protagonista. Porque o bruxo, né, o Geralt, ele tem um trabalho, que é o quê? É caçar monstros, né? As pessoas têm problemas lá com monstros e que somente bruxos conseguem lidar com esses monstros. Você vai lá e, mano, cara, o jogo nesse quesito é muito épico, porque você tem que ver qual é o monstro, daí você vai lá no bestiário, ver quais são os itens que você pode usar para poder lutar contra esse monstro, aí você vai nas florestas para encontrar os ingredientes para fazer poções e escambau, e aí sim você vai para a batalha. Cara, isso era algo muito épico nesse jogo, e como eu falei, a lore, você vendo ali através da trilha sonora, através das cidades, através das conversas com os personagens que iam aparecendo, cara, é genial a trilogia como um todo, né, dos jogos de The Witcher, que dão sequência aos livros, como eu falei, né, não de forma canônica, mas, né, os jogos eles pegaram e falaram assim, a gente vai dar sequência, mas os livros em si não acompanham as histórias dos jogos, né, mas vale muito a pena na minha opinião. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é Fullmetal Alchemist. Meu irmão, a autora, né, que eu não lembro o nome agora, mas ela simplesmente criou um dos melhores mangás e animes já feitos. Sério, o quesito de lore aqui é muito foda mesmo. Por quê? Porque você tem aqui, cara, literalmente personagens que estão dentro de um mundo onde a alquimia evoluiu mais que a ciência. E você tem ali toda a questão, como eu falei, lore em povos, cidades, personagens. Você tem os personagens de Xing que são bem mais asiáticos, mas os protagonistas em si, eles têm uma essência mais europeia, né? A primeira adaptação para anime, ela meio que se perde porque ela não segue fielmente o material original, mas o que eles exploraram ali na primeira adaptação foi até que interessante, mas o grosso mesmo tá em Brotherhood, que é considerado um dos melhores animes já feitos. Não assistiu Fullmetal? Assista aí, no futuro também faço um vídeo sobre Fullmetal. E o último exemplo que eu quero dar pra vocês aqui é Shingeki no Kyojin. Cara, no quesito de lore, Shingeki no Kyojin é demais, ok? Sim, a gente tem um problema que o final foi muito corrido, muito apressado e, né, meio sem nexo, não conectava as coisas diante assim. Eu mesmo fiz um final alternativo, talvez no futuro eu traga aqui pra vocês também, mas o que eu quero trazer aqui a respeito de lore? Cara, você tem mistérios, você tem também a questão da tropa, dos soldados, de como é que o exército funciona, dos personagens, do grande mistério de caramba, o que são esses gigantes, o que são essas muralhas, por que elas são tão grandes e tal. Você tem muitos mistérios que são sustentados na obra, você tem muitos personagens que trazem diversas indagações, personagens que crescem, tipo, você tem o Jean, que no começo é uma coisa e no final é outra, você tem o próprio protagonista Eren, que no começo é uma coisa e no final é outra. Então, e isso, cara, é sustentado pela lore, pelas lendas, pelos mistérios, pelo passado desse mundo que a gente desconhece e vai descobrindo junto com os personagens. Cara, meu irmão, no quesito de lore, todas essas obras que eu falei pra você são incríveis. São regras. Então o que é lore? Pra dar uma exemplificada pra vocês. São regras, são povos, são línguas dentro de um universo ficcional. Então se você mesmo tá querendo criar uma história, se você focar nesses pontos e adicionar a moral, ou seja, o que vai ser o grande tesouro no final da jornada, é o aspecto da moral, entendeu? E sua obra vai ficar épica, certo? Épica, eu te garanto, certo? Então é isso aí, gente. Não se esqueça, cara, não se esqueça, meu irmão, quer aprender a desenhar ou melhorar o seu traço como eu venho fazendo? Confira então aí no link da descrição o curso da CRAS, beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar o projeto HoraPlay. Se inscreva no canal, torne-se um da hora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês em nosso próximo bate-papo. Lembrando, a conversa continua no campo dos comentários. Valeu, falou e até mais.